hoje eu e o Fubazinho vamos falar sobre a intuição nos 16 tipos de personalidade. Mas para falar da intuição a gente também precisa falar da sensação, que funcionam em conjunto, mas em direções opostas. A intuição e a sensação são maneiras de observação. Então, como que a gente absorve e reflete sobre as informações. E os tipos de personalidade vão ter uma preferência diferenciada nas suas observações. A gente pode coletar informações pelos nossos órgãos sensoriais, então os 5 sentidos. A sensação lida com o que é palpável e concreto, preferindo lidar com o aqui e o agora e o que já aconteceu no passado. E a outra maneira de gerar observações é pela intuição, um processo mais intelectual, que a pessoa traça conexões entre conceitos abstratos. A intuição lida com aquilo que ainda não aconteceu, mas que pode acontecer. Vamos começar falando da intuição introvertida, então vamos falar dos tipos NJ e SP. Então, na intuição introvertida, na atitude introvertida, a pessoa direciona a sua energia psíquica para o interior, para ver o que está acontecendo dentro dela, focando no que é pessoal e subjetivo. Então, esse é um processo mais demorado, profundo e singular. Então, em vez de expandir, ele quer destilar. As funções cognitivas estão sempre ligadas ao seu oposto. Então, a intuição introvertida está ligada à sensação extrovertida. E eles funcionam como 2 polos, então se a preferência em um é muito grande, o outro vai sofrer negligência. Então os tipos que têm a intuição introvertida dominante, então o INTJ e o INFJ, eles vão ter uma grande preferência por essa intuição introvertida. Porque a função dominante é a função mais presente, mais consciente, com mais força na personalidade da pessoa. Mas quando a pessoa é muito dependente nessa função dominante, isso pode causar alguns problemas, por ignorar sua função inferior. E no caso da intuição introvertida dominante, a função inferior vai ser a sensação extrovertida. Esses tipos com a intuição introvertida dominante, eles são focados no futuro. Eles são internamente motivados porque aquela intuição é introvertida, porque eles querem desenvolver sua visão, que é singular. Eles tendem a pensar de um modo universal, então a intuição leva tudo em conta. E eles, claro, gostam de refletir e pensar sobre o futuro e possibilidades no futuro. Os tipos que têm a intuição introvertida auxiliar, então na segunda posição, é o ENTJ e o ENFJ. Na segunda posição, esses tipos eles se sentem responsáveis pela sua intuição introvertida. E a intuição introvertida serve para auxiliar a sua função dominante de ou pensamento extrovertido ou sentimento extrovertido. Mas a intuição introvertida não é seu foco principal. Eles buscam conectar os padrões para ajudar a sua função dominante, com o desejo de ajudar a sua função dominante. Mas como a intuição introvertida está no segundo lugar, ela está bem mais balanceada com a sensação extrovertida, que está ali no terceiro lugar. Os tipos que têm a intuição introvertida na terceira posição são o ISFP e o ISTP. A intuição introvertida está ativa nesses tipos, mas não é sua preferência principal, porque eles têm a sensação extrovertida ali na segunda posição e a intuição introvertida vai estar na terceira posição. Eles gostam bastante de viver no momento, mas também eles gostam de refletir e pensar sobre possibilidades e conexões. E por causa da intuição ser introvertida, o seu mundo interno também vai ser bem abstrato e conceitual. Para os tipos que têm a intuição introvertida inferior, então o ISTP e o ISFP, eles têm muito menos preferência por refletir pelo significado das coisas e prever eventos futuros. Porque a sensação extrovertida, o lado dominante deles, o lado mais presente na personalidade deles, eles vão preferir viver no momento e não refletir sobre as possibilidades futuras. Eles tendem a ignorar esse lado, preferindo ficar no presente imediato. E por isso eles podem ter receio ou medo de possibilidades futuras, por não estar pensando nelas tanto assim. Agora vamos falar sobre a intuição extrovertida, então os tipos NP e os SJ. A intuição extrovertida está ligado com a sensação introvertida. Então, na atitude extrovertida, a pessoa está mandando a sua energia psíquica para o exterior, focando naquilo que é mais objetivo e impessoal. Esse é um processo mais rápido, ágil e que leva em consideração todos os elementos. Os tipos com a intuição extrovertida dominante, então o ENFP e o ENTP, eles usam essa intuição extrovertida de uma maneira dominante para encontrar padrões, ver possibilidades futuras, fazer conexões e construir
estruturas e teorias. Eles tendem a receber informações muito rapidamente e ter a mente bem aberta. Depois de receber essas informações, eles vão conectar elas em várias possibilidades e conexões. Eles são muito bons em detectar as conexões que outras pessoas não prestaram tanta atenção. Por eles terem essa preferência na intuição extrovertida, normalmente eles tendem a ignorar a sua função inferior de sensação introvertida. Os tipos que têm a intuição extrovertida na segunda posição, o INFP e o INTP, eles se sentem responsáveis pela intuição extrovertida. Então eles se sentem na obrigação de explorar todas as possibilidades. Então eles estão sempre buscando novas possibilidades de resolver o problema de uma maneira melhor. Mas como essa é a segunda função deles, essa função ajuda a sua função dominante, no caso de ou sentimento introvertido ou de pensamento introvertido, a fazer o seu papel. Então eles estão em relativo balanceamento com a intuição extrovertida porque está conectada com a sensação introvertida ali na terceira posição. Os tipos que têm a intuição extrovertida na terceira posição são o ESFJ e o ESTJ. A intuição extrovertida na terceira posição ela é ativa, mas nem sempre ela é preferência. Esses tipos gostam bastante da sensação introvertida também, organizando as coisas concretas, que tá ali na segunda posição. Mas eles também gostam de explorar possibilidades, criar teorias e pensar sobre possibilidades futuras. Os tipos que têm a intuição extrovertida na sua última função, então na função inferior, é o ISTJ e o ISFJ. Como a intuição extrovertida tá na última posição, eles não vão ter uma grande preferência pela intuição extrovertida. Eles vão preferir muito mais a sua função dominante de sensação introvertida. Eles tendem a ignorar o seu lado que pensa sobre possibilidades, preferindo focar na sensação introvertida. Então eles usam essa sensação introvertida como uma referência e estão sempre se baseando naquilo que já aconteceu com eles. Para esses tipos, pensar sobre muitas possibilidades pode gerar ansiedade, por eles não terem essa preferência na intuição extrovertida. Então essa foi a intuição nos 16 tipos de personalidade. Eu sou o Lige, se inscreve no canal se você é novo por aqui, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like para ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas e eu te vejo no próximo vídeo da sensação.